A poeira da estrada de terra subia, grudando na pele úmida de suor de Maria das Dores, uma jovem negra cujos ombros frágeis carregavam o peso de uma vergonha que não era sua. Grávida e desonrada aos olhos de seu pai, ela era o retrato vivo do desespero, uma alma à deriva em um mar de crueldade. Sentada na traseira de uma carroça velha, cada solavanco parecia um golpe, um lembrete físico da punição que lhe fora imposta por aquele que deveria protegê-la. Seu pai, o coronel Amaro, um homem cuja rigidez era tão infame quanto suas vastas terras, a observava partir com um olhar de desprezo gélido. Para ele, a filha não era mais que uma mancha em sua reputação, uma mercadoria defeituosa que ele estava vendendo para se livrar do problema. Vendida. A palavra ecoava na mente de Maria das Dores, um chicote que a açoitava repetidamente. Ela estava sendo entregue como um animal a um homem que mal conhecia, um estranho conhecido apenas como o Homem da Montanha. O que o coronel Amaro não sabia, em sua arrogância cega, era que aquele ato de crueldade não seria o fim da história de sua filha, mas o início de uma reviravolta tão profunda e irônica que o destino se encarregaria de fazê-lo pagar por cada lágrima que ela derramava. Mal sabia ele que estava enviando sua própria carne e sangue para o único lugar no mundo onde um segredo enterrado por décadas poderia finalmente vir à luz. A viagem para o seu cativeiro foi um borrão de medo e desconforto. O sol escaldante castigava sua pele e a sede secava sua boca, mas nenhuma dor física se comparava à agonia em seu coração. Ela pensava no bebê que crescia em seu ventre, uma vida inocente que já nasceria marcada pelo castigo e pela rejeição. Que tipo de futuro poderia esperar por eles nas mãos de um ermitão selvagem? Os boatos na vila pintavam o Homem da Montanha como uma criatura brutal, um recluso que renegava a companhia humana e vivia em condições primitivas. O destino, com sua ironia perversa, havia escolhido aquele lugar como seu novo lar. Quando a carroça finalmente parou, a noite já começava a cair, envolvendo a paisagem montanhosa em sombras agourentas. Uma cabana rústica, quase engolida pela vegetação densa, surgiu diante de seus olhos. Na soleira, uma figura alta e imponente se materializou. Era ele, o Homem da Montanha. Seu nome era Elias, mas poucos o conheciam por ele. Seu rosto era uma máscara de severidade, vincado pelo tempo e pela solidão, e seus olhos escuros e penetrantes a avaliaram sem um pingo de compaixão. O coronel Amaro empurrou a filha para fora da carroça com brutalidade, trocando algumas palavras ríspidas com Elias antes de lhe entregar um pequeno saco de moedas, o preço de uma vida. Não houve adeus, não houve um último olhar de afeto. Apenas o som da carroça se afastando, deixando Maria das Dores sozinha, grávida e aterrorizada, diante de seu novo mestre. Naquele momento, seu mundo antigo desapareceu para sempre. Os primeiros dias na montanha foram um teste brutal à sua resistência. A cabana era fria e úmida, com frestas nas paredes de madeira por onde o vento noturno assobiava como um fantasma. Elias era uma presença silenciosa e ameaçadora. Ele não falava com ela, apenas lhe dava ordens com gestos ríspidos e grunhidos. As tarefas eram pesadas e intermináveis. Buscar água no riacho distante, cortar lenha com um machado pesado demais para seus braços, cozinhar refeições parcas em um fogão a lenha que teimava em não acender. Sua gravidez avançada tornava cada movimento um sacrifício. As dores nas costas eram constantes e seus pés inchavam dolorosamente ao final de cada dia. Can you imagine this mother's pain? Ela comia pouco, geralmente as sobras do que Elias comia. Às vezes, a fome era tão intensa que seu estômago doía, e ela chorava em silêncio no seu catre de palha, abraçando a barriga como se para proteger seu filho daquele mundo hostil. O homem não demonstrava qualquer sinal de piedade. Seus olhos a seguiam por toda parte, desconfiados e frios. Para ele, ela era apenas mais uma boca para alimentar, um fardo que ele aceitara em troca de um dinheiro que mal cobriria suas despesas por alguns meses. Ele a via como a personificação do pecado, uma mulher fraca que havia se deixado levar pela paixão e agora pagava o preço. Numa tarde chuvosa, o desespero de Maria das Dores atingiu o auge. A chuva incessante a impedia de buscar lenha seca e o fogo na cabana se apagou.
O frio era cortante e ela tremia incontrolavelmente, temendo pela saúde de seu bebê. Quando Elias voltou de sua ronda pela propriedade e encontrou a cabana gelada, sua fúria explodiu. Ele gritou com ela, palavras duras que a feriram mais do que qualquer golpe físico. Naquela noite, como punição, ele não lhe deu comida. A fome, o frio e a humilhação se uniram em uma onda de sofrimento avassaladora. Foi então que ela tentou fugir. Esperou que Elias caísse em sono profundo e na escuridão da noite escapuliu da cabana. A floresta era um labirinto de sombras e sons assustadores. Seus pés descalços tropeçavam em raízes e pedras, mas o medo de ser pega a impulsionava para frente. Ela não sabia para onde ia, apenas sabia que precisava escapar daquele inferno. Mas a montanha era traiçoeira. Após horas de caminhada inútil, exausta e perdida, ela desabou perto de um riacho, o corpo dolorido e a esperança esvaída. O som de passos pesados a fez gelar. Elias a havia encontrado. Ele a agarrou pelo braço com força e a arrastou de volta para a cabana sem dizer uma única palavra. Aquele silêncio era mais aterrorizante do que qualquer grito. A partir daquele dia, uma pesada corrente foi presa ao seu tornozelo, limitando seus movimentos ao redor da cabana. Ela era oficialmente uma prisioneira. A injustiça parecia não ter fim. Um dia, um caçador que passava pela região parou na cabana para pedir água. Ao ver o estado de Maria das Dores, grávida e acorrentada, ele desviou o olhar desconfortável. Ela tentou lhe suplicar ajuda com os olhos, um pedido mudo de socorro, mas o homem, temendo a fúria do homem da montanha, bebeu sua água rapidamente e partiu, ignorando completamente sua situação. O mundo a havia abandonado. Ninguém se importava. If only they knew the truth, a verdade sobre a crueldade que ela sofria e o segredo que o próprio destino estava tecendo ao seu redor. As semanas se transformaram em meses de sofrimento contínuo. Maria das Dores definhava. Seu rosto perdeu o brilho juvenil e seus olhos, antes cheios de vida, agora eram duas poças de tristeza resignada. Ela conversava com seu bebê, sussurrando promessas de um mundo melhor que ela mesma já não acreditava que existisse. Aquele sofrimento, no entanto, era a forja onde sua alma estava sendo temperada. O que Elias, em sua brutalidade, não percebia era que a presença silenciosa e digna daquela jovem estava lentamente, microscopicamente, erodindo as muralhas de gelo que ele construíra ao redor de seu coração. Life would make him pay for every tear she shed. A mudança em Elias não foi súbita, mas um degelo lento e quase imperceptível. Começou com um olhar. Um dia, ao vê-la lutar para levantar um balde pesado de água, ele sentiu um incômodo, uma pontada de algo que ele pensava ter morrido há muito tempo, a compaixão. Sem dizer nada, ele pegou o balde de suas mãos e o carregou para dentro. Maria das Dores ficou surpresa, mas não ousou demonstrar. Pequenos gestos como esse começaram a se repetir. Uma fruta mais madura deixada em sua mesa, um pedaço extra de carne em seu prato, a corrente em seu tornozelo sendo afrouxada para que ela pudesse se sentar ao sol. Elias começou a observá-la de uma maneira diferente. Ele notou a maneira como ela cuidava de uma pequena planta que brotara numa fresta da janela, regando-a com o pouco de água que tinha. Ele a ouvia cantarolar uma canção de ninar para sua barriga, uma melodia melancólica e estranhamente familiar que lhe causava um aperto no peito, embora ele não soubesse o porquê. A melodia parecia despertar ecos de um passado distante, de uma felicidade perdida que ele se esforçava para manter enterrada. Um dia, enquanto arrumava o catre de palha de Maria das Dores, um pequeno objeto caiu de dentro de seus poucos pertences. Era um medalhão de prata, simples e envelhecido, com uma pequena flor gravada. Ele o pegou, sentindo o metal frio em sua mão calejada. Seus olhos se fixaram na gravação. Uma memória tentou vir à tona, mas ele a repeliu com força, como sempre fazia. Ele devolveu o medalhão ao seu lugar, o coração inexplicavelmente perturbado. Aquele objeto o incomodava, mas ele não conseguia entender a razão. A verdade oculta estava começando a emergir, mas o agressor de seu próprio passado, a dor da perda, o impedia de vê-la. Ele começou a ter sonhos com sua falecida esposa, Lúcia. Ele a via sorrindo,
usando um medalhão idêntico ao de Maria das Dores. Ele acordava suando frio, o coração acelerado. Eram apenas sonhos, ele dizia a si mesmo, peças que a solidão pregava em sua mente. Mas os sonhos se tornaram mais frequentes, mais vívidos. Neles, Lúcia apontava para a barriga de Maria das Dores e sorria, um sorriso enigmático que o deixava confuso e assustado. Um personagem secundário, uma velha curandeira chamada Benedita, que subia a montanha 2 vezes por ano para colher ervas raras, foi a primeira a notar a inconsistência. Ao visitar a cabana de Elias, ela viu Maria das Dores pela primeira vez. A velha senhora parou, os olhos se arregalando. Meu Deus! Ela sussurrou, mais para si mesma do que para Elias. É como ver um fantasma. Elias a questionou com rispidez, e Benedita, intimidada, apenas balbuciou algo sobre a jovem se parecer com gente de antigamente, e mudou de assunto. Mas a semente da dúvida havia sido plantada na mente de Elias. Que fantasma era aquele? Com quem ela se parecia tanto? A ironia dramática se intensificava a cada dia. O homem que a comprou como uma escrava estava vivendo sob o mesmo teto que a chave para o maior mistério de sua vida. E ele era cego para a verdade. A proximidade do parto de Maria das Dores aumentava a tensão. A fragilidade dela se tornou mais evidente. E Elias se viu agindo com um instinto protetor que o surpreendia. Ele consertou as frestas da cabana, buscou cobertores mais quentes na vila e preparou chás de ervas que Benedita havia lhe recomendado. Ele fazia tudo isso em silêncio, quase com vergonha de sua própria gentileza. Ele não entendia por que se importava, porque a dor daquela jovem havia se tornado sua própria dor. Foi Maria das Dores quem descobriu a primeira peça concreta do quebra-cabeça. Numa tarde, enquanto limpava um velho baú que Elias lhe permitira usar para guardar suas coisas, ela encontrou um fundo falso. Dentro, havia um único objeto, um daguerreótipo, uma fotografia antiga em uma placa de metal. A imagem mostrava uma jovem mulher negra, de uma beleza estonteante, sorrindo para a câmera. Seu rosto era quase idêntico ao seu, e em seu pescoço, brilhando mesmo na imagem desbotada, estava um medalhão de prata com uma pequena flor gravada. O mesmo medalhão que ela carregava desde a infância. O ar lhe faltou. Quem era aquela mulher? Por que ela era tão parecida com ela? O medo e a confusão a invadiram. Ela escondeu a fotografia rapidamente, o coração batendo descontroladamente. A verdade estava perto, tão perto que ela podia sentir seu calor aterrorizante. A tempestade que caiu sobre a montanha naquela noite foi bíblica. O vento uivava como um animal ferido e os raios iluminavam a cabana em flashes fantasmagóricos. Foi em meio a esse caos que as dores do parto de Maria das Dores começaram, fortes e implacáveis. O pânico a dominou, mas Elias, superando seu próprio medo, assumiu o controle. Ele, o homem rude e isolado, tornou-se seu único apoio, sua única esperança. Ele seguiu as instruções que a velha Benedita lhe dera, ferveu água, preparou panos limpos e segurou a mão dela durante as contrações mais dolorosas. Ele sussurrava palavras de encorajamento. Sua voz, antes tão áspera, agora era um bálsamo de calma. Naquele momento, as barreiras entre eles desmoronaram completamente. Não havia mestre e escrava, apenas 2 almas ajudando uma nova vida a chegar ao mundo. Com os primeiros raios de sol rompendo as nuvens da tempestade, um choro forte e saudável ecoou pela cabana. Uma menina, perfeita e linda. Elias a segurou em seus braços e, ao olhar para aquele pequeno rosto, sentiu uma onda de emoção tão avassaladora que o deixou sem ar. Ele entregou o bebê a Maria das Dores, e os olhos dos dois se encontraram em um entendimento mudo, uma conexão forjada no sofrimento e no milagre. Mas o destino ainda não havia terminado seu trabalho. Fate had a surprising story. Enquanto Elias limpava a recém-nascida, ele notou algo em suas pequenas costas, uma marca de nascença, em formato de uma pequena lua crescente. Seus olhos se arregalaram. Sua respiração ficou presa na garganta. Era impossível. Ele se virou para Maria das Dores, o rosto pálido como cera. Sua mãe, ele começou, a voz trêmula. Sua mãe tinha uma marca igual a essa. Maria das Dores, confusa, assentiu. Sim,
Ela sussurrou. Eu também tenho uma no mesmo lugar. Em um instante, o quebra-cabeça se montou na mente de Elias com uma clareza explosiva. O medalhão, a canção de ninar, a semelhança no daguerreótipo, a marca de nascença. Não era coincidência. Era o destino gritando a verdade que ele se recusara a ouvir por 30 anos. Onde você conseguiu seu medalhão? Ele perguntou, a voz urgente. Foi da minha mãe, respondeu Maria das Dores. É a única coisa que tenho dela. Elias correu até o velho baú, remexeu em seu fundo falso e tirou a fotografia antiga. Ele a mostrou a Maria das Dores. Esta mulher, Lúcia, era minha esposa. Ela morreu pouco depois que nossa filha nasceu. A menina foi levada pela família dela e eu nunca mais a vi. As lágrimas escorriam pelo rosto vincado de Elias, enquanto a verdade finalmente saía de seus lábios. A mãe de Lúcia e sua avó, elas eram a mesma pessoa. Lúcia tinha uma irmã gêmea, separada dela no nascimento por uma briga de família. Uma irmã que fugiu para longe e teve uma filha, sua mãe. In that moment, everything changed. O choque da revelação foi como um trovão dentro da pequena cabana. Maria das Dores olhou do rosto na fotografia para o rosto de Elias e então para sua filha em seus braços. Elias não era seu mestre. Ele era o marido da irmã gêmea de sua avó. Ele era seu tio-avô por afinidade. E a pequena bebê em seus braços não era apenas sua filha, mas também a sobrinha neta do homem que a havia comprado. The irony was brutal. A punição de seu pai não a levara para um estranho, mas a devolvera ao seio de uma família que ela nunca soube que tinha. Os dois, a vítima e o carrasco inicial, choraram juntos, um choro de dor pelo passado perdido e de alívio pela verdade finalmente revelada. O homem que a acorrentou agora era seu protetor, seu parente, seu único aliado. Aquele ato de crueldade indescritível de seu pai havia, por um acaso do destino, consertado uma fratura familiar de décadas. A notícia desceu a montanha como uma avalanche. Não a notícia da crueldade, mas a do milagre. Um viajante que recebeu abrigo de Elias durante a tempestade ouviu a história e a espalhou pela vila como fogo em palha seca. A história da jovem grávida vendida ao homem da montanha que, por um milagre, descobriu ser seu parente perdido. A narrativa foi romantizada, transformada em um conto de fadas sobre o destino e o reencontro. Mas a justiça poética que estava por vir não seria nada gentil. O coronel Amaro ouviu a história com incredulidade, depois com um pavor crescente. Ele via as pessoas na vila cochichando quando ele passava, os olhares de julgamento substituindo o antigo respeito temeroso. Ele tentou desmentir, chamar de loucura, mas a história era boa demais para ser ignorada. Movido pelo medo de sua ruína social, ele decidiu subir a montanha para confrontar a situação, planejando forçar sua filha a negar tudo. O que ele não sabia era que não encontraria mais a menina submissa e aterrorizada que havia vendido. Ao chegar na cabana, ele encontrou uma cena que o chocou. Maria das Dores estava sentada em uma cadeira de balanço, amamentando sua filha, com uma expressão de serenidade e força que ele nunca vira. Ao seu lado, de pé como um guarda, estava Elias, cujo olhar não continha mais a indiferença de um ermitão, mas o fogo protetor de um patriarca. "O que você quer aqui, Amaro?" A voz de Elias era como o ranger de pedras. O coronel tentou usar sua velha tática de intimidação. "Eu vim buscar minha filha. Essa farsa acabou." Foi então que Maria das Dores se levantou. "Eu não vou a lugar nenhum com o senhor", disse ela, a voz firme e clara. "O senhor não é meu pai. Um pai não vende a própria filha. Um pai não a entrega à humilhação e ao sofrimento. Meu único parente neste mundo é este homem." Ela apontou para Elias. O coronel Amaro ficou lívido de raiva e humilhação. Mas o pior ainda estava por vir. Elias, que em seus anos de isolamento havia administrado sabiamente a herança deixada por sua esposa Lúcia, uma herança que ninguém na vila sabia que existia, havia se tornado um homem de recursos consideráveis. Ele havia usado as últimas semanas para investigar os negócios de Amaro. Soon he would pay dearly for his cruelty. Elias calmamente apresentou ao coronel as provas que havia reunido: documentos de terras griladas, contratos fraudulentos, testemunhos de trabalhadores explorados.
Ele havia usado seu dinheiro para contratar os melhores advogados da capital. Sua crueldade não se limitou à sua filha, Amaru, disse Elias. Você construiu seu pequeno império sobre a miséria de outros. E agora você vai pagar. Nos meses que se seguiram, a justiça desabou sobre o coronel Amaru. As autoridades, antes coniventes, agora apoiadas pela influência de Elias, abriram investigações. Suas terras foram confiscadas, suas contas bancárias congeladas. Os outros filhos do coronel, vendo a ruína do pai e envergonhados pelo escândalo, viraram-lhe as costas, preocupados em salvar o pouco que restava de seu próprio nome. A humilhação pública foi a parte mais saborosa da vingança. O coronel Amaru, o homem que todos temiam, foi forçado a vender o que restava de seus bens para pagar dívidas e advogados. Ele perdeu sua casa, seu título, seu respeito. Foi visto vagando pela vila, um homem quebrado, murmurando sozinho, evitado por todos. As mesmas pessoas que antes se curvavam para ele, agora cuspiam no chão quando ele passava. A justiça o despojou de tudo que ele valorizava: poder, riqueza e reputação. But karma never forgets. Ele implorou pelo perdão de Maria das Dores, mas ela, embora não guardasse ódio em seu coração, se recusou a recebê-lo. O perdão era uma graça que ele não merecia. A sua punição era viver com as consequências de seus atos, uma sentença muito mais dura do que qualquer prisão. Passaram-se 5 anos. A cabana na montanha se transformou em uma casa confortável e acolhedora. A propriedade, sob a administração inteligente de Elias e a energia de Maria das Dores, prosperou. Eles criaram um santuário, um lugar de refúgio para outras jovens mulheres que haviam sido expulsas de suas casas, oferecendo-lhes abrigo e uma chance de recomeçar. Maria das Dores, a vítima que fora vendida, tornou-se uma líder, uma matriarca em seu próprio direito, sua força inspirando a todos. Sua filha, chamada Lúcia em homenagem à esposa de Elias, era uma menina alegre e brilhante, o centro do universo daquela nova família. O coronel Amaru viveu o resto de seus dias na pobreza e no ostracismo. Sua queda foi completa e permanente, uma história contada como um aviso nas noites frias. Ele morreu sozinho, um homem esquecido cuja única lembrança era a de sua própria crueldade. Seu legado foi o pó, um testemunho sombrio da certeza da justiça do destino. Life had made him pay for every single tear. Esta história nos lembra de uma verdade inescapável. A semente da crueldade gera apenas frutos de destruição. Ela nos ensina que o poder e a riqueza construídos sobre o sofrimento alheio são castelos de areia, prontos para desmoronar ao primeiro sopro do vento da justiça. Nunca julgue pela aparência ou pela posição social, pois o coração de um rei pode ser podre e a alma de um pária pode carregar a nobreza mais pura. Que este conto sirva como um aviso direto a todos que ouvem. Pense 2 vezes antes de cometer uma injustiça, antes de levantar a mão contra os fracos, antes de deixar a ganância cegar seu coração, pois o destino tem uma memória longa e uma paciência infinita. E no final, ele sempre cobra suas dívidas. Karma nunca se esquece.